Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão para falar sobre São Pedro e São Bartolomeu, fazer uma comparação entre os dois, uma curiosidade bíblica, tá? Se você pega o primeiro capítulo de João, né, quando ali pelo versículo 45, né, Jesus conhece Natanael, que no caso aqui é São Bartolomeu, e Jesus revela que o viu debaixo da figueira. Né, o que Natanael lhe responde para Jesus? Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus, ele obviamente, né, diz que o santo aqui virá coisas maiores e verá, né, fazendo referência ao Gênesis, a escada de Jacó, ao qual os anjos sobem e descem, né, sobre essa escada que é o Cristo, que é aquela ponte, né, o pontífice que faz a ligação entre o céu e a terra. Jesus Cristo é esse sumo pontífice. Uma coisa muito similar, né, semelhante, Pedro também fala. Pedro fala, tu és o Filho de Deus. Fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Outro fala que Jesus é o rei de Israel. Qual a diferença entre um e outro? Você já parou para pensar nisso? Para aí um instante, né, na sua raciocina aqui comigo. Qual a diferença do que Pedro falou para o que Natanael falou? Vamos lá. Natanael, quando ele fala, ele está falando por ele mesmo. Quando Pedro fala, se você for ler no versículo anterior, Jesus pergunta: quem vós dizeis que eu sou? E vós? Quem dizeis que eu sou? Quem é esse vós aqui? É a igreja. Pedro aqui está falando pela igreja, não por ele mesmo. Como é o caso de Natanael. Cláudio, eu não consigo perceber a diferença. Vamos pensar mais um pouquinho. Natanael acreditava que Jesus era filho de Deus. Você acha que todos os apóstolos acreditavam nisso? Por exemplo, Judas. Você acha que Judas acreditava realmente que Jesus era filho de Deus? É uma questão a ser aberta. Por exemplo, né, muitos debateram na Igreja Católica sobre a Imaculada Conceição. Houve um debate muito extensivo. Muitos santos questionaram isso, outros afirmaram, e foi um Papa que proclamou isso por dogma. A mesma coisa a Bíblia. Houve uma discussão sobre quais livros que iam entrar, quais iam sair, e foi um Papa que proclamou isso. É por isso que eu digo que a Igreja é católica. Não adianta Natanael estar certo, ele está certo, se isso não for proclamado pela Igreja. Por isso que tem gente que fala, olha, Santo fulano de tal acreditava que tal livro não tinha que estar na Bíblia, é o problema dele. A igreja não é uma democracia, a igreja é uma monarquia fundada por Jesus Cristo, ao qual Pedro é o primeiro-ministro. E graças a Deus que é uma monarquia. É Pedro que é dado as chaves, é ele que tem que ser chamado de pai, como está lá na profecia, lá atrás, que ele será chamado de pai, será dado as chaves a ele será primeiro-ministro. Veja meus vídeos aqui que eu falo sobre São Pedro, a primazia de Pedro, mais profundamente sobre isso. Então, gente, esse é que é o detalhe da coisa. É o que Pedro proclama. Eu sempre falo, cara, o cara pega Atos 15 e não vê como Lucas, né, ele coloca Pedro ali entre Tiago e Paulo. Tanto que Paulo fala e o que entre Tiago fala está a palavra de Pedro. E Pedro decide a favor de Paulo. Aquilo que Tiago escreve em Gálatas, Paulo diz que não recebeu nada. A única coisa que ele proclama é aquilo que Pedro proclamou no concílio de Jerusalém. É Pedro que João
magistralmente coloca no seu último capítulo, que se aproxima nadando de Jesus, a igreja ganha força e Pedro sozinho levanta aquela rede, que Pedro representa a igreja. Então, é uma igreja dogmática. Se a sua igreja não é dogmática, ela é pragmática. Né? Desculpa, mas é uma igreja que não é verdadeira igreja de Cristo. É uma gambiarra. A igreja de Cristo é fundada em dogmas, ao qual Pedro é essa pedra inaugural e Jesus Cristo é a pedra angular, dentro do templo que é a igreja. Então, meu irmão e minha irmã, essa que é a diferença entre o que Natanael falou e o que Pedro falou. Toda vez que Jesus perguntou, vocês, os apóstolos, quem toma a frente para falar é Pedro. És tu, Senhor, que tem palavra de vida. É Pedro que proclama isso, em nome da igreja. E João, eu gosto de João que ele bota que Jesus não faz nada ao acaso. É porque os outros apóstolos, quando escreveram nos evangelhos, eles, por exemplo, quando botam Jesus entrando no templo, é como se fosse um surto, que ele pegou o chicote e saiu batendo em todo mundo. Não, João fala que ele parou para fazer o chicote. É tudo bem pensado. João já começa o seu capítulo, no versículo 42, Jesus chamando Simão de Cefas, de Pedro. Sobre essas cefas, nas tuas cefas, e sobre essa cefa edificarei minha igreja. Para Deus não tem essa história como os protestantes colocam. Ah, se não fosse Maria, seria qualquer outra. Se não fosse Pedro, seria qualquer outro. Eles falam isso e dizem que está tudo predestinado por Deus. Uns chegam até a dizer que não tem livre-arbítrio. É uma total falta de incoerência protestante. Porque eles não sabem o que é predestinação, o que é presciência, talvez. Eles não entendem o plano de salvação de Deus, por quê? Porque eles estão longe do corpo de Cristo, estão longe do Papa. Eles não têm dogma de fé. É uma fé self-service, à la carte, sei lá o que das quantas. É uma gambiarra. Ou o cristianismo, aliás, não existe cristianismo, o que existe, na verdade, é catolicismo. O resto é gambiarra, né? Invenção de Satanás. Então, meu irmão e minha irmã, eu termino aqui o vídeo, agradeço a vocês, era para me ter gravado domingo, não consegui, né? Deixo esse vídeo aqui para vocês. Agradeço a todo mundo que contribui com o canal. Paz e bem para todo mundo e até a próxima.